Olá, pessoas! Meu nome é Tupa Guerra, historiadora e demonóloga, e hoje eu vou falar com vocês sobre luzes no céu, aparições estranhas. Será que isso é um negócio contemporâneo ou um negócio antigo? Para falar desse rolê, eu trouxe claramente uma pessoa que entende mais de luzes no céu do que eu. Então, muito obrigado, seja bem-vindo, Andrei, ao meu podcast. Longos dias e belas noites! Fico muito feliz aqui com esse convite. Eu tô muito feliz também com esse programa novo da Tupá, que é uma coisa que eu acho que demorou pra sair, porque a Tupá é uma pessoa excelente comunicadora, né? E não à toa o podcast, né? Você virou membro fixo do nosso podcast lá no Mundo Freak, né? Então, eu acho que é um reconhecimento da hora, assim, e, poxa, boa sorte aí na empreita. Eu tô no episódio 13 falando isso, né, tipo, como se fosse o primeiro, mas é o meu primeiro, então... Não, a gente não sabe ainda a ordem que eles vão aparecer. Por favor, não me coloca no primeiro, pelo amor de Deus, já deixa perdido aqui. Não, provavelmente não vai ser no primeiro. Mas, gente, tá vendo? Pra quem ouve o Mundo Freak, vê, a gente fica tretando, mas a gente é amiguinho, olha só. A gente não fica tretando, não, pelo contrário, fica tretando com outras pessoas aí. Ah, não, porque não teve nenhuma vez que você falou que ia me colocar na geladeira porque eu tava não, enchendo o saco. mas aí eu coloquei, é verdade, isso é verdade. Mas a geladeira, ela na verdade é pra criar humildade na pessoa. Ah, entendi. Aqui A eu pessoa não tá parecendo muito, geladeira. Aqui eu não fico na geladeira, porque aqui Eu escolho. fico na geladeira. Isso, aqui eu posso te colocar na geladeira. Olha o síndrome do pequeno poder aí aparecendo. Não é isso. Enfim. Mas eu tenho um... Bom, primeiro... O Andrei também grava podcast, pra quem não conhece o Andrei. Eu imagino que todo mundo conhece o Andrei, mas caso as pessoas não te conheçam. O Andrei é host lá do Mundo Freak Confidencial e ele tá, no momento que a gente tá gravando isso, com um projeto incrível. E que é... O Operação Prato. Isso. Eu ia falar discos no céu. E daí eu falei, não é prato, é forno. É esse negócio aí, o Operação Prato. As pessoas que dão nome, né, dão nomes, né? É um dos nomes já feitos, né? Operação Prato, que é uma investigação, né, em storytelling que a gente tá fazendo em podcast com a Globo, parceria com a Globo. E tá sendo muito incrível, assim, a repercussão, porque é dirigido pelo Ivan Mizanzuki, que é o cara do Caso Evandro, do Projeto Humanos, e a gente decidiu unir um pouco desse método do True Crime para fazer o que o pessoal lá fora já está fazendo, que é o True Weird. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre. Era a primeira vez. No meio da produção eu descobri que eu tava falando True Weird, então é isso aí. É bom que já tem até o nome gringo. Claramente é melhor que o teu nome gringo da coisa. Exatamente. Você viu? Quando era da Atena, ninguém ligava pra True Crime. Agora, você coloca o nome gringo, todo mundo passa, né, a dar valor. É fino. É porque agora é chique. Exatamente. Agora é chique. Pois é, então. E o Andrei, como tem aí uma pequena experiência de mais de 10 anos no Mundo Freak Confidencial, tem uma pequena experiência em falar de coisas esquisitas no céu. Sim. Eu que já fui flutuando muito de cético para believer, acredito que eu tenha aí uma experiência de pesquisa nessa área. Não sou ufólogo, não me considero pesquisador especificamente dessa área. Eu sempre trabalhei com entretenimento, né? Só que tem entretenimento com responsabilidade, porque, por exemplo, isso aqui é um podcast, né? Um videocast de história, né? Que é uma ciência. Concordo, videocast. A gente tem que lutar pelo nosso. Podcast é outra coisa. Não, mas ele também sai em podcast, então tem gente que tá só ouvindo. Então perfeito. Então tá tudo certo. Isso aí. Se tem feed é podcast. Fica aí a grande máxima. Isso, é bom que a gente arranja treta de graça. Não, mas até aí dá audiência, né? YouTube, essas coisas dá audiência. Mas eu acho que a ideia geral é que ufologia, ela não é uma ciência. Uhum. E história é uma ciência. E isso é muito interessante. Gostaria de deixar avisado, eu não sou historiador, eu não trabalho, eu não tenho uma pesquisa científica sobre esse tipo de coisa. A única coisa que eu vou fazer aqui é dar um pouco dos meus insights sobre essa conversa, que é algo muito interessante. Porque eu acho que você vai concordar comigo que desde que a gente aprendeu a olhar pra cima, a gente vê coisas estranhas no céu. E aí as pessoas costumam dar nomes e procurar explicações pra isso, né? Uhum. E é justamente isso que você puxou, que eu acho que é bem interessante para quem tá ouvindo a gente. A ideia de ver coisas no céu e a ideia de ter coisas esquisitas no céu não é uma ideia nova, não é uma ideia do século XX, só que nem sempre eram extraterrestres, né? A ideia de extraterrestres é relativamente nova, mas a ideia de coisas no céu existe há muito tempo. Inclusive, spoiler de daqui a pouco, eu separei várias visões do céu pra gente dar uma lida e analisada junto. E o spoiler pra daqui a pouco, extraterrestre já é coisa antiga. Ah, é? O pessoal não tá mais falando que é extraterrestre. Olha só, eu sou uma pessoa idosa, como que as pessoas chamam agora? Não, daqui a pouco a gente fala. Tá bom. Vamos segurar esse público aí. Que absurdo. Então,
muito do como as pessoas interpretam o que elas veem no céu tem a ver com a forma que elas vão... com o dia a dia delas, né? Sim, No fim das contas, sim. o céu tem mais a ver com o que elas veem do que com o que elas vivem. Mas então, a ideia de que as pessoas, elas acreditavam, a forma que elas interpretam o que elas veem no céu tem muito mais a ver com o que elas vivem Sim. do que necessariamente só com o que elas veem no céu, né? Foi uma discussão que a gente teve recentemente sobre... A gente estava gravando um programa, né? Que eu falei sobre quão apaixonado eu sou por história. Justamente porque a gente, graças à história, essa ciência maravilhosa, a gente consegue perceber que a gente é muito fruto do nosso tempo. Mesmo o nosso tempo sendo esse, o presente, que quando a pessoa está vendo é o passado. Então, tudo sempre vai ser o passado em algum momento, né? E, poxa, eu sou fruto das pessoas que me criaram, do que era estudado na época, da construção do conhecimento, como era feito naquele período, e é completamente limitado, né? Uhum. A gente sempre acha que a gente é dono daquela informação e que a gente está sempre no ápice da tecnologia e do desenvolvimento, sendo que o que a gente acha hoje é muito limitado. Isso é o que eu defendo, não apenas no podcast, no Operação Prato, mas no Mundo Freak eu já falei sobre várias vezes. Uma vez também uma luz estranha no céu, há 10 mil, só 10 mil é um pouco demais, mas há 2 mil anos atrás, às vezes poderia ser encarado como um anjo. Hoje a gente está falando sobre extraterrestre. Seria coincidência a gente tratar com uma extraterrestre durante o século da exploração espacial, durante o século da exploração aérea, né? A gente tem muito essa coisa de Segunda Guerra, mísseis, aviões sendo usados para guerra, né? Pela primeira vez a gente está explorando os céus e o espaço, e o Zeitgeist hoje fala sobre onde que tá o mistério. Tá lá fora, né? A verdade está lá fora, como fala o Arquivo X, né? Uhum. Daqui a 1000 anos vai ser outra parada. Vai. Pode ser alguma coisa dimensional, pode ser alguma coisa da nossa psique, pode ser um monte de coisas. Uma coisa assim, que a né? gente nem imagina ainda. Uma coisa que a gente nem imagina. Isso é muito, muito bacana. Isso que você trouxe. Primeiro, muito orgulho. Ah, Muito orgulho dos meus amiguinhos que falam de história. Mas é fantástico porque a gente tende a falar, né? Tipo, tal pessoa é uma pessoa além do seu tempo. sim. Ninguém é além do seu tempo. Mas Tupá tem pessoas hoje super conservadoras e pessoas super modernosas, só que elas estão dentro de um mesmo... É como se tivesse uma gama de possibilidades que você pode ser num determinado Sim. período, e você vai ser essa gama de possibilidades. Então, é o mesmo exemplo quando a gente pensa na Mary Wollstonecraft. Essa aí mesmo. Essa daí, que é a mãe da moça que escreveu o Frankenstein. E ela escrevia livros, eu posso Da estar Mary falando Shelley, tudo- né? É a mãe da Mary Shelley. Ela escrevia sobre feminismo. Uhum. E ela era, tipo, uma feminista engajada. Só que você lê o livro dela hoje e você fala, cara, é meio antiquado o jeito dela ver. Tupá, é porque mas ela já era feminista naquela época. Eu falei, não, era possível ser feminista naquela época. Mas seria estranho se ela fosse feminista naquela época usando as ideias de hoje. Porque Perfeito. ela Porque não não é assim que estaria... funciona, né? É. Isso parece meio óbvio, mas não é. E eu acho que às vezes na internet, principalmente YouTube, essas coisas, é preciso dizer o óbvio, porque para as pessoas é até mesmo para quem tem boa intenção e falar, toma cuidado, você tá falando sobre um autor que ele reproduzia ideias antiquadas. Sim, porque ele era antiquado. Porque ele vivia em outra época. Não quer dizer que a gente vai passar pano para autores Óbvio que não. com várias problemáticas, mas... Enfim, também é uma discussão longuíssima essa coisa de separar autor e obra, mas eu acho que é interessante porque existir conservadores hoje não significam que eles eram iguais aos conservadores há 100 anos atrás. Pelo contrário, os conservadores 100 anos atrás, eu olhar os conservadores de hoje e falar, olha lá, conservador Nutella. Permite um monte de coisa aí que a gente não permitia. Ou então vou olhar pro conservador de hoje e falar, caraca, essa galera é muito modernosa, muito liberal. Sim, não, total. É isso, né? O meu objetivo secreto do podcast é trazer, além de trazer coisas muito legais e trazer entretenimento, é trazer conceito de história, é mostrar para as pessoas como que a gente estuda história, é pensar a história, né? Você puxou também o negócio do presente, Sim. que eu quero um dia gravar um episódio só sobre tempo. Porque é muito doido a hora que você para pensar que o presente é uma coisa impossível de se decidir, porque o presente, ele deixa de ser presente no momento que... Ele é presente e ele deixa de ser presente. Ele é presente e deixa de ser presente. E assim, sucessivamente. Nossa, eu adoro. Eu acho que é um conceito muito filosófico. Fala muito sobre a nossa limitação, né? De que a gente não tá... A gente nunca vai chegar, sei lá, a entender tudo. Pelo menos é o que eu acredito, assim. Porque a gente tá dentro da nossa limitação, do que a gente consegue ver, perceber. E, é claro, a gente constrói máquinas né, coisas para medir certos efeitos que acontecem. Isso é incrível, né? Mas em algum momento, talvez a gente chegue num patamar que vai ser impossível a gente conseguir entender tudo, assim, né? Eu acho que tempo é uma dessas coisas que pra gente é muito difícil de conceber.
Eu lembro muito dessas discussões, por exemplo, que fala sobre universo, que fala o tempo começou quando o universo explodiu lá, o Big Bang. O que existia antes do tempo? Essa pergunta, ela já é meio estúpida no ponto de vista de que não existia o conceito de passado quando o tempo não existia. Só que pra gente que percebe o tempo dessa forma é uma coisa muito estranha, né? E isso pode não parecer, mas isso tem muito a ver com a crença ufológica de extraterrestres, né? Que, tecnicamente, segundo a crença do folclore ufológico, perceberia o tempo de uma maneira completamente diferente. Justo. Porque se a física estiver correta e a gente só consegue viajar ao máximo na velocidade da luz, que é algo que é dito que é impossível, mas vamos dizer que essa é a velocidade máxima. Mas vamos dizer que a gente algum ser conseguisse. Star Trek me ensinou que se você passa a velocidade da luz, você vira um lagarto. Perfeito. É ciência pura, né? Ciência Esse grande pura. documentário chamado Star Trek. Isso. Isso é em Voyager que tem esse episódio. Mas é interessante porque aí isso gera pra gente um problema, que é o seguinte: mesmo se a gente for pra nossa estrela mais próxima, a gente precisa consumir centenas de anos na viagem se a gente estiver viajando na velocidade da luz, que pra gente é impossível. Então, é pra estrela mais próxima, não pro planeta mais habitado. Para o planeta mais habitado é muito mais tempo. Isso vai pra muito além do nosso tempo de vida. Mas aí as pessoas podem falar, pô, mas um extraterrestre... Tecnologia! Não, e mais do que isso, pô, o extraterrestre pode viver 1000 anos, 10 mil anos. Só que, pô, vamos lá, gente. Viver 10 mil anos, mas o cara gastar, sei lá, 1000 anos numa viagem, deve ser no mínimo muito chato. Vai que ele se perdeu, Andrei. Pô, então. Aí tem as teorias também que vão falar que, na verdade, os extraterrestres não são extraterrestres. Eles são seres humanos vindos do futuro. Ah, eu já vi essa. Viajando no tempo. Eu já vi essa. A própria ideia de viajar no tempo é uma ideia... a gente acha muitas tangentes, é terrível. Sim, isso. É terrível. Mas é maravilhoso. A própria ideia de viajar no tempo subentende que a gente entende o tempo como uma linha. Sim. Porque você só pode viajar nessa linha a partir do momento que ela é uma linha, né? Senão não daria pra você viajar no tempo. Tem outras culturas que vão entender o tempo, por exemplo, como um conjunto de variabilidades. Então não tem muito como você viajar no tempo. Você pode viajar para um passado, mas não existe um passado único. Sim. Existem milhares de passados. Um conceito multiversal. Eu não sou físico, provavelmente a gente tá falando aqui algumas coisas que podem ser um pouco imprecisas, mas isso dá pra gente uma ideia muito geral de que a gente entende o tempo de uma maneira muito limitada, né? Até mesmo conceitualmente, né? Porque, por exemplo, a gente tem essa ideia muito arrogante do nosso tempo de achar que a gente é a ponta tecnológica, cultural e moral de todo o planeta. Porque há 1000 anos atrás as pessoas viviam muito pior, porque há 1000 anos atrás as pessoas eram muito mais. E elas eram burras. E elas completamente ignorantes. Sendo que, na verdade, pelo menos do meu ponto de vista, do que tudo que está sendo visto hoje, a gente está sempre a um passo de um abismo de voltar a qualquer momento. Então, não é uma progressão que, não, jamais a gente vai voltar para XYZ. Não, a gente só vai viver de uma maneira diferente. Talvez, olhando para trás, alguém enxergue a gente como um cara na Idade Média, talvez ou no Renascimento, né, melhor dizendo, enxergasse Roma como sendo aquele ápice civilizatório, né? A ideia de que a gente vive o nosso melhor momento é uma marca muito forte do nosso tempo. Em outros períodos da história, as pessoas não acreditavam que elas viviam no melhor momento. Na verdade, elas tendiam a acreditar que elas viviam o pior momento. E que o melhor tinha passado. E daí a gente tá vivendo só o declínio da civilização. Tecnicamente, não é a galera que acredita nisso hoje, né? Mas aí eu acho que... mas aí enfim. Mas, então, a própria forma que a gente visualiza o tempo vai influenciar também a forma como a gente pensa o nosso dia a dia. A história é cheia de pequenas coisas que a gente pode juntar e fazer essa grande mistura. Sim. Mas eu acho que o grande resumo é: olhar pro céu é olhar pra gente, ao mesmo tempo. É uma crença muito que eu percebo, assim. Investigando sobre as coisas de ufologia, principalmente, você percebe que as pessoas projetam o que elas imaginam que sejam aquele mistério. O que é um mistério? Uma lacuna que você pode preencher. E o que eu descobri foi que a gente fica muito desconfortável com lacunas. A gente quer organizar o mundo. A gente não quer permitir que exista dúvida. Uhum. E isso incomoda a gente, deixa a gente numa situação completamente desconfortável. E isso faz com que um fenômeno muito engraçado de que pessoas e pesquisadores que estão tentando investigar, é claro que a hipótese faz parte do conjunto, faz parte do todo pro avanço. Mas é muito interessante que a gente projeta muito das coisas que a gente acha, porque o que é uma projeção? É utilizar o que tem dentro da gente para colocar para fora. Então a gente enxerga esse fenômeno, vamos chamar assim,
como sendo algo... E aí, por exemplo, você vai conversar com o ufólogo vai falar, poxa, eles são seres bonzinhos. E aí tem vários casos escabrosos, de mutilação humana, de um monte de coisa. Enfim, se existe ou não, é outro debate. Mas vamos dizer assim que um cara olha pra essas histórias e fala, não, eles estavam aqui pra ajudar. Pra Eles ajudar. estavam aqui pra um avanço tecnológico, porque eles querem desenvolver uma vacina pra entrar em contato finalmente com a gente. Ah, Porque o entendi. ufólogo tem essa coisa de que ele quer, tipo, dar as boas-vindas pra essa galera. Então ele projeta que essa galera quer a mesma coisa, né? E durante a Operação Prato, a gente tá entrando em contato com a galera dos militares, né? Da Aeronáutica. A Operação Prato fala sobre um caso que aconteceu no Pará e no Maranhão, que fala sobre uma investigação que foi feita pela Aeronáutica oficial da FAB, e que a gente teve militares da Aeronáutica investigando fenômeno ufológico no céu. Ninguém tá falando aqui que é extraterrestre. É o tipo mais oficial que dava pra ser, né? É o mais, inclusive, eu acho que a Operação Prato é o maior caso ufológico do mundo, não puxando só sardinha, mas a gente escolheu por causa disso. Justamente que você vai pegar casos lá fora na gringa que todo mundo fala, nossa, é o maior caso... Roswell. Não tem nada em Roswell. É muito pouco, assim... Galera, você vai encher o saco. Esse é o corte que a gente vai fazer do Andrei, assim, falou. Não tem nada em Roswell. Não tem. Assim, Roswell, comparado com a Operação Prato, é muito fraco. A gente tem pouca evidência material. Ali a gente tem relatório, a gente tem imagem. A gente pode debater o que é aquilo, se aquilo é extraterrestre, se é mundano, se não é, se é o... E aí tem aquela galera que é o cético teórico da conspiração, que é o quê? É o cara que, pra ser cético, ele vai criar a teoria da conspiração de que, na verdade, os militares estavam mancomunados com não sei o quê, e tudo aquilo era uma cortina de fumaça por causa da ditadura, e etc. E beleza, a gente vai trabalhar por todas essas hipóteses, mas os próprios militares projetavam naqueles seres o militarismo deles. E a ansiedade deles, né? E a ansiedade deles, né? Então, por exemplo, eles enxergavam tipo, não, deve ter uma base por aqui, porque eles têm uma formação que é uma formação muito parecida como se fosse uma estratégia militar. E é muito interessante quando a gente vê isso, que isso não dá resposta pra gente do fenômeno. Não resolve o problema. Não, assim, tem problema? Também um debate, tipo... Talvez seja uma coisa que a gente talvez nunca descubra, mas é uma coisa que a gente fica muito incomodado com isso, né? Sim, sim. E em outros períodos da história, eu gosto de reforçar, né, que as pessoas de outros períodos da história, elas não eram burras. Elas partiam de pressupostos completamente diferentes dos nossos. E daí, às vezes, quando a gente olha o que elas falaram, a gente vai falar, cara, essa pessoa aqui, como assim? Porque eu vou ler umas descrições de avistamentos no céu e é meio como assim? Você fica tipo, quê? Mas não é porque, então aquelas pessoas eram burras e imaginavam, elas tinham mente simples. E eu sei que isso tem também na questão da Operação Prato, de tipo, não, são ribeirinhos, então eles não sabem do que estão falando. Inclusive uma provocação meio que a gente... Acho que a pessoa que tá escutando agora no episódio que acabou de sair, mas quando tiver esse episódio nosso aqui... Quando tiver esse... Desculpa, gente. Eu brigo com microfones, é muito normal. É bom que eu sou assim, eu falo com as mãos e então agora vocês veem que eu não sou a única pessoa que briga com o microfone. 2024 e a gente ainda tem microfone. Precisa do microfone pra resolver essas coisas. Mas, enfim, muita coisa que a gente vai descobrir, por exemplo, é que foi construída muito essa imagem do ribeirinho, do caboclo ignorante, sendo que de toda essa história, ele era a classe, para muitas daquelas pessoas, claro que não dá para generalizar, né? Mas de várias pessoas que eu conversei, a maioria delas não levavam uma hipótese alienígena ou extraterrestre como uma opção válida. E também não eram pessoas... E nem mística, né? E nem mística. Não era... Eles não chegavam... Não, era Matinta Pereira, era o Boitatá. Eles até têm histórias como essa, mas eles conseguiam distinguir aquilo como algo mundano. Eles achavam que aquilo era uma coisa de japonês. Essa teoria que eu fiquei, tipo... Isso é muito interessante, porque quando a gente vai olhar como a imprensa retrata o caboclo na época, e o militar retrata como ser ignorante. Próximo até do transtorno mental, às vezes. Tu vê no relatório, muito datado. A gente tá comparando uma coisa que foi feita oficialmente há 50 anos atrás, né? A imagem de saúde mental é uma coisa muito diferente, assim. Mas é retratada como se fosse um bicho, assim, as pessoas, assim. E são as pessoas que deram mais uma hipótese que seria mais mundana, plausível, talvez. Mas talvez plausível para limitar. A gente sabe que não eram japoneses, assim, né? Fazia parte também, inclusive, do preconceito, da xenofobia da época. A gente vai lembrar que 77 está mais próximo da Segunda Guerra Mundial do que a gente, né? Então, você tinha aquele período que os japoneses, principalmente no Pará, teve um núcleo de campo de concentração dos japoneses durante a Segunda Guerra muito forte, né? E aí, enfim, aconteceu uma série de fatores, alguns deles viraram fazendeiros bem
que ganharam dinheiro e tal. Então a galera falou, poxa, o que tava acontecendo? 77, que foi há 30 anos atrás. 77 foi há 15 anos atrás. Eu tenho 18 anos, gente. Mas que, tipo assim, o que tava acontecendo na época? Tava ali período iniciando nos anos 80. O que aconteceu nos anos 80? Cara, o Japão era a epítome da tecnologia de ponta, robótica, um monte de coisas. Então, tipo assim, poxa, se é algo de alta tecnologia, é japonesa. Uhum. E aí os caras ficavam com medo de falar, de denunciar, porque, poxa, às vezes os caras trabalhavam pros fazendeiros japoneses, ou pra galera do Japão, e... Vai que você tá denunciando seu patrão. Vai que você tá denunciando seu patrão e você se ferra por causa disso. Melhor então, não, isso né? Olha que interessante, né? Então, assim, as pessoas tendem a transformar a ufologia como se fosse um pacote de gente doida. É gente doida. Mas é um fenômeno muito amplo, de muitos fatores que influenciam. E eu não tô nem entrando na ideia de se o fenômeno existe ou não. Sim, Só sim. como fator humano, antropológico, sociológico, é uma coisa incrível, porque a gente olha pra esses fenômenos e a gente olha pra gente. Isso é muito maneiro. E daí, quando a gente volta para os textos, eu vou puxar um pouquinho para a Idade Média, né, e para os outros períodos. Especialmente, vamos começar com o final da Idade Média. Ele tem, desde a Antiguidade, na verdade, tem descrição de coisa no céu. É particularmente interessante porque a gente tem a descrição, por exemplo, de cometas, de estrela cadente e tal. Eles têm termos para isso. Tem um fenômeno específico que na Europa não tem um termo, na Europa mais para baixo, assim. Não tem um termo e que assusta mais eles, e é a aurora boreal. A aurora boreal é uma parada que, quando aparece nos textos, ela parece, tipo, caraca, algo muito errado tá acontecendo. Mas os outros fenômenos do céu têm explicação. E até porque a gente tem que lembrar que pessoas que vivem num lugar sem energia elétrica, elas vão ter muito mais acesso aos fenômenos do céu, especialmente Muito à noite. mais que a gente. Muito mais. A gente tá falando de populações antigas que dependiam muito mais do céu para entender o clima, para entender quando plantar, para entender tudo. Então, são pessoas que têm um conhecimento astronômico, não astrológico. Mas na época era astrológico. É que na época era mistura. Salvei, Tupá. Muito obrigada, tô gentil. Na época realmente não tinha diferenciação. Mas são pessoas que conhecem o céu e conhecem os fenômenos que normalmente acontecem no céu com muita profundidade. Então, coisa de, não, é porque eles eram coisa antiga, então as pessoas eram burras e não entendiam que é uma luz. Eu acho que é mais provável a gente que mora na cidade isso que eu ia falar. não entender do que... A nossa falta de familiaridade, porque perdeu a função olhar pro céu. Antes tinha, como você falou, tem função. Pô, as navegações, gente. Pô, as pessoas sabiam onde estavam por olhar o céu, as constelações, sabiam as estações do ano, conseguiam prever, ligavam tudo isso a eventos humanos que rolavam, festas, celebrações, e beleza, tem a parte astrológica, que hoje faz muito parte do misticismo quando a gente olha para aquela época, mas daí tá muito misturado com o que era de fato a ciência, porque a construção do conhecimento lá era diferente. Então, isso é muito interessante porque a gente hoje confunde muito mais satélite, meteoro, cometa, tem uma terminologia dos meteoros, cometa, enfim, o brilhante, a estrela cadente, né? O que é uma estrela? Estrela cadente é claramente estrela d'alva. Sim. Os planetas, você sabia que dava pra ver planeta no céu? Tem muita gente que não sabe isso. Na época, muito tempo atrás, né, a história assim, muito tempo atrás, que é bem amplo, isso. Né? As pessoas entendiam muito mais o céu muito e tinham mais. Bem mais familiaridade com fenômenos astronômicos do que a gente tem hoje. Cara, eu fui pro interior do Pará, ali foi a primeira vez que eu consegui ver o céu de verdade. É impressionante, não é? É muito impressionante. É meio assustador. É opressivo. É uma parada muito diferente. Não sei quem tá vendo a gente, ouvindo a gente, já teve a oportunidade de ir pra um lugar onde você efetivamente não tem nenhuma luz artificial por perto. É muito diferente. Eu tive uma vez, minha mãe tava no trabalho e eu fui acompanhando ela, e a gente foi pra uma aldeia iscariana, depois de 3 dias de barco, já sem... Não tinha nada de luz, assim, por perto. É assustador. É impressionante, o céu é muito diferente de, tipo, uma estrelinha ali. Não, é tipo, caraca, o céu é cheio de estrela e de luzinha e de coisinha o tempo todo. E eu fico imaginando o Ribeirinho naquela época, esse fenômeno existindo, como é que deveria ser essa situação que lá, nas regiões que eu visitei, só chegou eletricidade em 2003, por causa do governo Lula. Teve aquele programa Luz para Todos. Que quem pegou esse primeiro período, assim, lembra disso. Tipo, antes disso, não tem luz elétrica. Então eu fico imaginando, a região amazônica já é um negócio também bem opressivo, porque a gente não tá falando de Mata Atlântica, a gente tá falando de uma floresta que as árvores são muito altas. É muito denso. É muito fechado. Então, eu fico imaginando como é que era pra época, sem luz elétrica, sem nada. As casas não eram casas montadas uma do ladinho da outra, como a gente tem hoje. O teu vizinho, na verdade, ele tava, às vezes, a 1 quilômetro de você. Porque lá as pessoas, eles eram colonos, né? Eles estavam ali pra colonizar a região.
né? Claro, né? Enfim, né? Tem a questão indígena, etc. Isso aí é outro debate. Mas, tipo assim, eram pessoas que estavam ali para conseguir seu pedaço de terra. Então não faz sentido eles terem casas apertadinhos. Eles queriam a maior quantidade de terra possível. E tinha a maior quantidade de terra possível para eles. Então não eram. Então imagina, nessa configuração, um fenômeno desse, que, segundo os relatos, vinha como se fosse uma estrela rodopiando do céu, descia até o alto da copa das árvores, jogava uma luz para você, te paralisava e te deixava mal durante algumas semanas. Isso era o que era frequentemente relatado nesse período. E eu fico imaginando, cara, se acontecesse isso comigo, com a cabeça que eu tenho hoje, eu com toda certeza sairia muito mudado. Uhum. E que foi o que aconteceu na época, né? Porque é um negócio muito assustador. Você tá completamente vulnerável naquela situação. Eu sou do norte, né? Eu nasci no norte. Então, a floresta amazônica, pra mim, é um negócio que faz muito sentido. E é isso, assim. Pra quem nunca entrou na floresta, é estranho pensar a floresta. Mas a floresta é uma coisa... É uma entidade, sei lá. É uma coisa diferente, assim. Porque é isso, tem momentos que você tá dentro da floresta e você efetivamente não vê o céu. E é diferente. É coisa do... Eu lembro quando o avião cai, né? Tipo... É horrível quando o avião cai. Mas, sei lá, caiu o avião da Gol, aquele último. As pessoas falam, não, mas como assim não sabem onde caiu? Gente, um avião inteiro cai na floresta e daí você não vê onde ele tá mais. Porque ele entrou e é tanta árvore, é tão denso que o avião sobe. Tem um monte de avião sumido na floresta. É uma coisa que sobe bastante na floresta, é avião. Acontece. É mais avião de droga que some, né? Mas, assim, acontece com uma certa frequência. Mas, então é isso, assim, acho que para todo mundo entender que quando a gente está falando desses fenômenos, essas narrativas de fenômenos, a gente não está falando de, é porque a gente burra e supersticiosa e por isso eles acreditam em qualquer coisa. Não é isso. Sim. Você falou uma coisa interessante, que você falou que tem os primeiros relatos dão conta da Idade Média. Mas você sabe que tem uma coisa, que é a pseudo-arqueologia, que a galera do Eric von Däniken, que eu não gosto, já deixo bastante claro. Eu também não, um dia eu vou falar mal dele. É má ciência, isso tá bem claro. Mas é porque existem situações dos nossos antepassados que você talvez conseguisse interpretar como talvez uma espécie de fenômeno ufológico. O que não faz muito sentido pra gente analisar isso dessa forma, porque tem muita pouca materialidade desse tipo de coisa, né? É realmente não entender como aqueles outros antepassados registravam as coisas e enxergar, né, praticar aquela teleologia de você projetar o nosso conhecimento de hoje lá como se, o cara desenhou uma coisa, nossa, olha só, ele desenhou uma nave extraterrestre. Mas não, aquelas vezes tem toda uma simbologia muito rica que se perdeu com o tempo e que a gente não tem mais acesso àquilo. Mas, por exemplo, inclusive, tem um participante do nosso primeiro episódio que a gente conversa com o prefeito José Wildoni, e ele foi seminarista, né? Então, ele, para falar de ufologia, ele usa um trecho de Ezequiel. É muito famoso o trecho. Que é aquele trecho que, se eu não me engano, é aquele do Trono de Deus. Se eu não me engano, é esse. Eu não fui averiguar exatamente, mas frequentemente, que seria aquela imagem de que seria como o anjo é descrito, né? Aquela com vários olhos, etc. Anjo de fogo. É um querubim. Do jeito que ele pode se chamar do que ele quiser, Tupá. Se ele quiser... A minha frustração é a piada do anjo biblicamente correto. Não é um anjo, gente. A descrição é de querubim. A descrição de anjo é outra. São palavras diferentes. Porque são tipos de coisas diferentes. Mas tudo bem. Não, perfeito. Aceito. Provavelmente dá um excelente episódio, inclusive. Né? Anjos e querubins. Pois bem. Diga. Não, mas só pra falar que provavelmente, poxa, estão falando ali que começou na Idade Média. Provavelmente alguém nos comentários vai falar, não, mas é muito mais antigo. Só que a gente não tem como fazer uma averiguação de que, de fato, isso é muito mais a nossa interpretação disso do que realmente um registro como esse. Os da Idade Média, eles são interessantes porque eles são muito fora do tom. Então, mas eu escolhi os da Idade Média não porque não tivesse da Antiguidade. Tem coisa escrita na Antiguidade. É que eu escolhi os da Idade Média porque eu achei eles legais. É uma escolha completamente coisa. E eu vou aqui abrir. Eu, separei aqui. É muito interessante porque, olha só, o primeiro que eu vou falar são alguns casos, né? Esse caso aconteceu em Reims, em 940, né? Então já é meio da Idade Média. Inclusive, separei a versão em latim do texto, mas eu não vou ler a versão em latim no texto. Eu fui educado em latim. Fui educado em latim. Não vou ler. Nossa Sasha satânica aqui. Foi educado em latim. Educado em latim grego clássico. Pior que... Não sei se eu já comentei isso com você. Quando eu comecei a aprender grego clássico, é muito difícil o grego. O grego é muito difícil.
E daí eu falava, cara, eu quero aprender isso muito bem, pra quando eu tiver filhos, eu vou falar com eles só em grego clássico, e daí eles nunca vão ter que aprender grego clássico quando eles crescerem. Aproveitar que o cérebro plástico da criança já Isso. não tem que aprender Isso, mais. aprende grego Aí clássico. uma delas vai ser, sei lá, torneiro mecânica, a outra Isso. vai ser, sei lá, médico. Por que precisa disso? Enfim. Mas vai saber grego clássico. Mentira, eu não aprendi grego clássico bem o suficiente pra só falar em grego clássico com crianças. Ok. Mas então, vamos lá. Esse daqui é um texto de Reims, né? E tem, na verdade, Reims tem é um lugar. um lugar. Tem duas descrições diferentes. Uma de 927 e uma de 940. As duas são no mesmo texto, só que de anos diferentes, Aham. né? Então, assim, o mais novo é desse texto de 927, que fala que foram vistas fileiras de fogo no céu. Não tem muito mais do que isso, porque os textos medievais e os textos de outros períodos, nem sempre eles te dão o que a gente quer. Sim. É muito comum eles falarem. E daí foram vistas fileiras de fogo no céu. E daí, no ano seguinte, sei lá, tal coisa aconteceu. Você fica, tá, mas como assim fileiras de fogo no céu? Me explica. Não explica. E nessa época, esse tipo de coisa é associado especialmente com fome. Então, as fileiras de fogo no céu são associadas a uma fome que vai atacar as pessoas depois. Então, seria tipo o presságio da fome. Ah, entendi. Numa Entendeu? forma de presságio. Isso. E vários historiadores entendem que essas fileiras de fogo no céu é uma forma de falar da aurora boreal. Fileira, né? A aurora boreal tem aquela coisa que parece um véuzinho, né? Aham. Uma cortininha, né? Talvez Isso. funcione, sim. E daí, nesse mesmo lugar, em 940, aí é um pouco diferente. São fileiras de soldados de diferentes cores foram vistas no céu em dezembro. Isso aí é satanás, né? É a única explicação. Só que, quando eles falam fileiras de soldados, eles estão falando mais em fileiras organizadas como se fossem fileiras de infantaria. E eles não estão dizendo que eles viram soldadinhos desenhados no céu. Olha a organização militar aí. Ó. Exatamente. Eles estão vendo uma organização militar. E eu achei interessante porque é o mesmo lugar. Esse lugar aí... Era um hotspot. Hotspot de... Perfeito. Os dois, eles vão falar sobre essa fome. E eles interpretam como uma grande fome que assola a Europa. Eles gostam muito de interpretar isso como fome. Ok. Fogo no céu, fome, gente. Já fica a dica aí pra vocês. Fica a dica, né? Ou é bomba atômica ou é fome. Isso. E torça pra fome. Isso. Aí aqui um outro... esse daqui tá nos Anais da Abadia de Sens, que é um outro lugar. Sens. E, teoricamente, aconteceu em 919. E eles falam que eles viram fileiras de fogo brancas e de diversas cores no céu. Esse de diversas cores é interessante. Porque o fenômeno OVNI, e aqui eu vou tratar como algo que existe... Novamente, eu não estou falando que são extraterrestres. Eu não estou falando que sai serzinho e abduz pessoas. Eu não estou falando isso. Aham. Existe um fenômeno em que as pessoas dizem que essas luzes que vão para velocidades incríveis, que deixam um jato no chinelo, faz aquelas coisas físicas meio malucas, do tipo, dá aquela freada no meio do caminho, fazer um ângulo maluco. Certo. Elas são ditas como luzes completamente diferentes umas das outras. Tem azul, tem verde, tem branco, tem vermelho, tem tudo. E elas mudam de cor, piscam de uma maneira, depois piscam de outra. Então é uma coisa que até é engraçada. A coisa assim. de ser colorido, né? A coisa de ser muito colorido e de ser cores diversas. Porque, poxa, devem existir poucos fenômenos meteorológicos ou astronômicos que consigam entregar essa quantidade de cor, talvez. Pois é, e é por isso que isso daqui eu retirei de alguns artigos, né? Porque essas coisas que a gente faz, fica olhando artigo. E era muito falando sobre a interpretação dos acadêmicos de hoje, era que era a aurora boreal. Perfeito. Porque ela é colorida. Justo, faz sentido. Né? E porque ela vai em mais ou menos riscos. Né? Mais do que a América Latina, vai ser mais fácil acontecer lá uma coisa dessa. Isso, né? E a despeito de... A aurora boreal não é tão comum mais pro sul da Europa, né? Ela é comum lá na Lapônia e tal, ela não é tão comum pro sul da Europa, mas ela acontece às vezes. Então, a aurora boreal, ela é comum, né, lá pro norte da Europa, mas mais pro sul da Europa ela acontece. Não tem, acho que tem uma semana como se não... Mas que teve um fenômeno de aurora boreal que chegou bem mais pro sul. Aquele fenômeno do sol, das explosões solares, né? Isso afeta o campo magnético. Isso. Chegou até aqui na América, acho que se não me engano no Uruguai, teve no Uruguai. Olha isso. Então chega bem ao sul, assim, dependendo de como foi, é claro. Segundo a Navalha de Ockham, é melhor a gente buscar uma opção que seja talvez mais mundana que a gente já conheça. Do que aferir uma coisa que não existe e tal, né? Mas esse de agora, inclusive, eu fiquei com muita inveja dos meus miguxos que moram pra lá, porque eu recebi um monte de foto. Eu tô vendo a aurora boreal da
minha cozinha. Eu falei, vai ver a aurora boreal da minha cozinha. Eu falo, eu tô vendo árvore de banana da minha cozinha. Olha aí, que mágico, tem pé de manga na minha... Pois é. E essa questão da aurora boreal, né, é interessante porque você tem, por exemplo, ó, no outro lugar, um outro fragmento, esse daqui já é de 842, então 100 anos antes daquele outro, que fala que na primeira hora da noite foram vistas terríveis fileiras no céu e também na segunda hora da noite, período específico, que tem a ver com oração. E algumas dessas descrições têm a ver com, tipo, os padres estavam rezando, eles têm que acordar, e muitas dessas descrições são de padres porque eles eram um grupo que ficava acordado mais tarde e era um grupo que escrevia. E não tinha aquela coisa também que dessa época aí o pessoal tinha aqueles 2 turnos de dormir? O pessoal Sim. dormia, tipo assim, por exemplo, deu 6, 7 horas, começou, anoiteceu. A pessoa ia dormir, acordava mais ou menos ali pela meia-noite, ficava até as 2 horas da manhã fazendo, sei lá o que uma pessoa dessa época faz, e depois ia dormir de novo, né? Que era esse sono flex aí. Existe essa teoria, a gente não tem certeza absoluta, mas existe essa teoria. Ela tem várias evidências escritas, até na Bíblia tem. E é muito comum se dizer que nesse momento que você acorda de noite é hora de estudar. Eu falei, olha aí, a gente desde sempre gosta de estudar de noite. Estudar de noite é mais legal. Aí aqui, outro texto, de novo em Reims. Esse lugar é o lugar da parada. A base tá aí, gente, é só procurar. E daí, só que dessa vez as coisas foram descritas como fileiras flamejantes e serpentes sangrentas no céu. Caraca. O cara tava inspiradíssimo, né? Inspiradíssimo. Ele não foi UFO, gente. Foi Boitatá. Boitatá, claramente Boitatá. Claramente. Serpentes do céu. Aqui esse é de 1241 e fala em São Pantaleão, e fala de uma figura flamejante em forma de dragão. Isso aqui foi observado em Colônia, na Alemanha, né? Todas elas são interpretadas com fome, guerra e terremoto. É isso. Toda vez que você vê luz colorida no céu, é fome, guerra, terremoto. Guerra com Moro, guerra com os mongóis, guerra com, enfim, qualquer... O que pra mim é um tipo de previsão muito fácil, né? Que provavelmente alguma dessas 3 coisas estavam acontecendo naquela época, se não todas juntas, inclusive. Isso. Assim, e isso que é uma coisa interessante, porque o que a gente tá falando aqui são textos, muitas vezes escritos 50 anos depois da parada. Não são textos que a pessoa tá vendo... Eu também mato o microfone. Não são textos que as pessoas estão vendo e escrevendo no momento. São textos, em geral, que são depois, eles estão narrando as coisas que aconteceram. Então, eles já sabem da fome. E daí eles vão dizer, olha, essa fome aconteceu, mas ela foi predita tantos anos antes, porque tantos anos antes as pessoas viram tal coisa. Então, você já sabe o resultado e daí você interpreta retroativo, entendeu? Sim. Lembrei agora, podem ser também vistos, imagino, como religiosos, né? Lembrei da do Constantino, né? Que aí na Idade Média, né? Mas ele, em teoria, vê a cruz de fogo no céu, né? Sim, que assim, sim. pra mim era caô, né? Por outros motivos. Mas você pode ligar pra uns casos como esse também, né? Se você acredita, né? Não, inclusive, se a gente voltar mais aqui, ó, tem uma de 568, 563 e 577. Todas elas são descrições de lugares diferentes. Uma é de um Papa Gregório. Tá dizendo que ele viu lanças e fileiras flamejantes vindas do norte. Então é específico. De novo, a aurora boreal. Todos esses que eu trouxe primeiro são, tipo... A interpretação dos historiadores é a aurora boreal. Às vezes até, por exemplo, eu imagino talvez um cometa também. Sabe teve um que também foi recente agora. Que o galera de Portugal tem bastante vídeo registrando. Sim. Que ele foi é muito bem bom. próximo. Ele vai rasgando o céu todo. Ele é lindo de ver, assim, grande. Não, e aquele vídeo que a menina filmou sem querer... Que ela tava filmando com os amigos dela e eles tomam um susto, é muito bom. Mas aquilo é uma lança. O que os historiadores argumentam é que para cometa tem descrição e tem termo específico. Então, quando é cometa, eles falam, vimos um cometa no céu então na hora algo tal, fora tal, do tal. Padrão. E esse daqui é alguma coisa que eles não sabiam o que era. Estudar o contexto das coisas é legal, né, gente? Já pensou que interessante? Eu poderia criar uma teoria, que isso aí, na verdade, é a lança reptiliana, que é uma formação de OVNIs com uma formação específica. Tanto é que o Gregório de Tours vai dizer em 577, ele vai conectar aqui essa ideia do norte. Ele fala, 20 raios do norte que logo desapareceram foram observados em Paris. Ele associa isso à morte do rei do Meroveu, que é o cara que criou os merovingios.
Olha aí, ó. Pô, Matrix, o cara escreveu Matrix nessa época, pô. E você aí, não fez nada ainda com 30 anos. Tá vendo? Fazer o Que quê? absurdo, que absurdo. Cadê você ver as lanças do norte que estão vindo? E tem o outro também, o mesmo autor, mas ele vai dizer isso aconteceu. Porque ele disse que essa foi em 577 e ele disse que ele viu também em 533. O céu parecia estar em chamas. Ok. Eu diria que é assustador o céu Sim. parecer estar em chamas, né? Eu fico pensando, talvez não seja um entardecer, tipo, sei lá, um vulcão a trocentos quilômetros explodiu, talvez seja alguma coisa referente a um entardecer, diferente de um entardecer sangrento. Mas eu fico imaginando, como você falou, deve ter um contexto de situações como essa, né? Uhum. Em que as pessoas percebem com mais facilidade. Eu achei interessante porque essas são visões noturnas de coisas assustadoras no céu e luzes no céu. Mas tem toda uma outra área de visões diurnas de coisas no céu, especialmente na Irlanda. A Irlanda tem uma longa tradição de visualização de barcos no céu. Olha aí, É. rapaz. A Irlanda tem uma longa visualização de barcos. Inclusive, uma das coisas mais antigas é uma escultura numa pedra, mas ela já é do começo da Idade Média, né? De um barco que tá claramente subindo pro céu. Ele tá pra cima e não é porque tava apertado na pedra. E ele tem cruzes, e ele tá navegando, então, considerando outras representações do mesmo período e tudo mais, aquele barco representa a igreja, porque tem uma cruz no barco, e ele tá nadando num mar de cruzes e subindo ao céu, porque assim ele chegaria ao paraíso. Entendi. Entendeu? Pode ser uma figura mitológica, óbvio, né? Isso vai depender Isso. de como os historiadores forem dar esse contexto, o que me lembra também uma coisa muito interessante, né? Porque, novamente citando a Operação Prato, né? Os ribeirinhos falavam uma outra coisa, além de achar que era coisa de japoneses, eles falavam frequentemente e tratavam aquilo como o aparelho, então dava pra ver que é algo tecnológico pra cabeça do ribeirinho, Uhum. né? Diferente do que achavam os jornalistas e os militares, sobre o que essa galera achava. E também eles chamavam de forno. E aí eu ficava. A primeira vez que eu escutei, eu falava, porra, forno? Tipo, Forno? Porque eu pensei, um forno quadrado, né? E não, ali eles têm um utensílio que é o forno de fazer farinha. Que é uma coisa grande, muito grande. É uma coisa que é feita pra farinha pra vender, não é o que você tem dentro de casa. É o que você tem fora de casa. É uma espécie de. Você vai no forno. Você vai um no lugar. forno. É tipo, imagina uma churrasqueira, só que ao invés de ser a churrasqueira com aquele que você tem oco e você coloca as coisas dentro, ele é como se fosse um grande prato. Ele é como se fosse um grande prato que está equilibrado como se fosse uma espécie de chaminé de alvenaria embaixo, né? Mas a imagem isso é muito de explodir cabeça, assim, né? Que a gente tem essa coisa do disco voador, a forma discoide, né? E, poxa, é um negócio que parece muito disco voador, porque é um prato em cima com uma tampa de mesmo formato que dá um disco voador daquele clássico, né? Uhum. E as pessoas chamavam de forno por causa disso. Porque é Então, um forno de farinha. Porque é um forno de farinha. Então, tipo assim, é como você vê como as pessoas, dentro das suas limitações, e não falando que as pessoas são limitadas, tô falando que todo mundo é limitado, a gente tem a nossa limitação e a gente chama daquilo de alguma coisa, na limitação delas, elas usavam a única referência que elas tinham pra descrever aquela parada, que era a forma. Uhum. Então isso é muito interessante. Eu consigo imaginar um cara na Irlanda falando de barco. Com certeza. Um negócio lá pra cima, né? Os irlandeses, então, veem barcos, né? A primeira vez que tem uma menção a um barco sendo avistado no céu é uma menção de 749 em... Eu acho que a pessoa que aprendeu grego antigo vai tá Pode saber falar isso daqui, né? É numa abadia em Clonmacnoise, na Irlanda. E é interessante porque, na real, eles não dão muita bola pra parada. Tem só uma linhazinha no texto que fala assim: navios com suas tripulações foram vistos no ar. E daí eles seguem pra falar de outras coisas, porque pra que a gente vai debater? Isso é muito interessante, que isso não é um texto mitológico. Não. Isso é um relato. É um relato, é um isso. Relato. Ele não tá contando. Não, eles estavam falando, daí tava acontecendo tal coisa, tá acontecendo tal coisa, e navios com suas tripulações foram vistos no ar. E daí eles seguem comentando outras coisas. Inclusive, esses textos, esse tipo de texto medieval, ele é particularmente interessante porque, direto como historiador, você vai ler um texto desses e daí fala assim, e tudo no mesmo tom, né? Tipo, eles fazem uma lista de coisas que vão acontecendo no ano. E não é mais tanto uma narrativa, é mais uma lista mesmo. E daí tem assim, e no ano 743, pássaros foram vistos indo para o norte no mês tal. Subentende-se que talvez não seja normal pássaros irem naquele mês para eles anotarem, né? Aí, tipo, pássaros foram vistos indo para o norte no mês tal. Uma tripulação foi vista no ar. O rei tal morreu.
teve uma fome. Aí você, tá, mas o rei morreu do quê? Aconteceu uma guerra? O que foi? Não, ninguém E daí, às vezes, eles passam, tipo, aí eles fazem um parágrafo inteiro pra explicar por que os pássaros foram pro norte. E daí você fica, não, mas quem liga pros pássaros? Eu preciso saber do rei. Porque imagina Não que importa. eles estavam escrevendo um relato não pra gente, né? Não. Pra entre eles, né? É claro que todo mundo sabe que o rei morreu. Tipo, o rei morreu, mas o importante é a gente entender esses pássaros aqui. Sim. E a mesma coisa, que aparentemente o barco foi um negócio que, beleza, aconteceu aí, o pessoal passou de barco. Que eu acho que é uma atitude que a maioria das pessoas tem. Aham. Porque você vê, às vezes, uma coisa inacreditável e aí você vai relatar pra quê? Pra ter dor de cabeça? Pra pessoa falar que você tá mentindo? Você é doido? Que você é doido e tal. E aí aquilo é mais uma dor de cabeça pra... Putz, eu vi essa porra. Isso é mais uma dor de cabeça pra você do que qualquer outra coisa. Então, Justo. você só vê e deixa pra lá, faz um registro e fala, ó, vi essa parada aí, mas vida que Justo. segue. Aí, no século IX, significa que é 800 e pouco, né? Numa feira em Telltown, na Irlanda. Em Telltown. Eu não sei, é porque esses nomes não eram para ser pronunciados necessariamente em inglês, eles têm outro sotaque. Enfim, não é importante, né? Isso foi durante o reinado, eu tô colando aqui claramente, durante o reinado de Congalach Mac Mael Mitig, Perfeito. Tava tomando cerveja com ele né? Então. ontem. E é interessante que essa parada, ela é descrita mais de uma vez, em mais de um texto, e Tá. tem alguma variedade. Então, o primeiro texto, vou ler aqui pra gente, né? Então fala assim: Congalach, filho de Mael Mitig, estava na feira de Telltown em um certo dia, quando viu um navio navegando no ar. Um dos tripulantes lançou um dardo em um salmão. O dardo caiu na presença da multidão e um homem saiu do navio atrás dele. Quando ele agarrou sua ponta de cima, um homem de baixo agarrou-o de baixo. Ao que o homem de cima disse: "Tô me afogando", disse ele. "Deixe-o ir", disse o Congalach, o rei, e ele tem permissão para subir. E daí ele foi embora nadando. Nessa descrição, eu gostei da sua cara, que é isso. É tipo assim, o navio tava navegando, aí o navio tentou pescar o peixe que tava na feira, e daí um cara do navio pulou no ar, como se tivesse pulado na água, pra ir buscar o peixe que tava no arpão, e alguém da feira segurou o cara. E daí ele começou a se afogar no ar, porque o ar pra ele era como se fosse água. E daí o cara soltou e ele subiu de volta pro navio e foi embora. Caraca. Interessantíssimo, hein? Não é? É como se o ar que a gente respira, porque o navio tava navegando na água, e daí o cara que saiu do navio, quando ele pula no ar, na verdade ele tá na água dele, e daí ele se afoga. Quer dizer, ele não se afoga porque soltam ele antes dele. Ah, que bom, né? O rei manda soltar ele e ele vai embora. Ok. Completamente... Né? Cara, ou a galera bebeu todas. O que aconteceu, né? Vamos fazer um relato muito doido aqui. Galera que vai rir pra caralho. Então, mas aí é pra gente pensar, né? Por que alguém escreveu esse relato, né? Sim. Porque tem a questão de algo foi visto, mas tem a questão também de por que alguém tá escrevendo esse relato nesse momento. Então é pra dizer, porque tem o rei junto, é pra dizer quanto que o rei é legal, porque ele permite que o cara seja solto e faz com que ele vá embora. É pra dizer que existe um mistério e que no nosso ar, embora a gente associe como uma coisa natural, na verdade pode Foi ser o mar como de a alguém. água para outro, o mar de alguém. Tem vários outros objetivos, né? A gente tem que olhar esses relatos como algo aconteceu, Sim. mas também como o que eles estão tentando contar com Na isso. Irlanda não é vaca, é peixe. É peixe. É peixe na feira. Peixe na feira, isso. E daí tem uma outra descrição desse mesmo evento, só que num outro texto mais novo, que fala assim: o rei dos irlandeses estava em um campo de exercícios ao ar livre para jogos marciais, em um determinado momento, com multidões diversas, com soldados admiráveis junto com ele. Então não era qualquer soldado, soldados admiráveis, que devem ser melhores que soldados normais. Eis, de repente, eles veem um navio correndo pelo ar, do qual, naquele momento, um homem havia atirado uma lança atrás de um peixe, que correu para a terra. A lança correu para a terra, né? Mas o homem, nadando atrás da lança, a puxou de volta. Quem vai ouvir essas coisas? Caraca, isso é muito alienígena, né? Não é muito No esquisito? sentido mais alienígena da coisa, né? Aham, porque ele tá narrando a mesma história. Tem alguns detalhes diferentes, a feira é um pouco diferente e tal, mas a ideia é a mesma. Tem um navio no ar e alguém do navio sai, nada e se afoga no ar. Se caso se afoga, consegue nadar no ar. E repare que ninguém tá falando que tá voando, né? As Não. pessoas não estão voando, elas estão... Não tem referência a pássaros aqui. Não, Caraca. as pessoas estão nadando no ar.
Eu consigo entender uma projeção que a gente consiga fazer, mas é um negócio que fica tão confuso também. Por que seria se afogar no ar? Não é? É isso aí. Aí tem aqui, mais uma. Aqui já no século XIII, então 1200 e alguma coisa, em St. Alban, que é também lá na Irlanda. E fala, por volta da meia-noite, do dia da circuncisão do Nosso Senhor, a lua tinha 8 dias de idade. Okay. É uma contagem de tempo, né? Provavelmente é tipo a lua nova, então tinha 8 dias desde a lua nova. É possível que seja isso aqui. E o firmamento cravejado de estrelas e o ar completamente calmo, apareceu no céu, maravilhoso de se relatar, a forma de um grande navio, bem formado e de design e cor notável. Eles usavam design? Essa é uma tradução. Ah, tá. Não tô lendo em inglês antigo do século XIII. Tá. Ele provavelmente está falando de desenho, de uma estética. De momento, uma arquitetura. Isso. Tá. Essa aparição foi vista por alguns monges de St. Alban, hospedados em Santa Anfilabos, para celebrar o festival. O festival da circuncisão do Nosso Senhor, como eles explicaram no começo. A gente é muito mais estranho que os ET. Vamos fazer o festival de circuncisão, gente? Será incrível. Então, ele está dizendo, tinham esses monges, eles foram celebrar um festival e eles estavam olhando para fora para ver as estrelas, para descobrir se era a hora de cantar as matinas. É o que a gente estava falando, que as pessoas usavam as estrelas para se guiar, e as matinas eram uma das horas que você tinha que rezar. Então, você tinha que olhar as estrelas para saber se era a hora certa de rezar. Beleza. E eles imediatamente reuniram todos os seus amigos e seguidores que estavam na casa para ver a maravilhosa aparição. Maravilhosa aqui não é de necessariamente legal. Maravilhosa é do tipo de, caraca, é uma coisa esquisita, bizarra e surreal. É isso que é o maravilhoso. O navio apareceu por um longo tempo como se fosse pintado e realmente construído com tábuas. Mas com o tempo começou a se dissolver e desaparecer gradualmente. Portanto, acreditava-se que era uma nuvem, mas uma nuvem maravilhosa e extraordinária. Não tem nenhuma referência à luz, né? Não. Embora tem. fosse de noite. Putz, então é até... Porque esse daqui é de noite, eles falaram que tava de noite, era a lua e tal, então... Tá. É que assim, a gente tenta encaixar com a maneira como a gente enxerga essas coisas hoje, né? Uhum. Mas a gente tem que crer que é um fenômeno, então, que deveria ser muito antigo, né? Porque apesar da gente... Porque a ufologia moderna, ela nasce em 47 com o avistamento do Kenneth Arnold, né? Que acontece 2 meses antes de Roswell. E é completamente americano e tal. Mas se você for ver, a gente tem o fenômeno dos Foo Fighters durante a Segunda Guerra Mundial, que é onde eu considero que seja o relato mais próximo do que são essas coisas mais antigas, assim, que a gente pode cravar do tipo, não, parece realmente o mais antigo do fenômeno moderno, assim, que eu consigo perceber, né? Tem, claro, que tem anteriores, século XIX, século XVIII, enfim, né? Mas impressionante mesmo como é que essa galera via o universo de outra maneira, né? Muito doido. E eu gosto desse porque ele fala da nuvem, né? Ele fala que... Olha como as pessoas... Como a gente tava falando que o pessoal não era burro. Falou, eles viram uma parada no céu, que eles estão dizendo que parecia uma pintura de tão detalhado que tava. Uhum. E essa parada sumiu, se dissipou. O que se dissipa e tem no céu? Uma nuvem. Nuvem. Então, eles falaram, claramente uma nuvem. Sim. Só que a nuvem é maravilhosa, no sentido de ela é uma maravilha, ela é uma coisa incrível, ela é uma coisa impressionante. Então, provavelmente, ela é um sinal divino, porque só Deus teria a capacidade de transformar uma nuvem, que é um negócio meio normal, numa nuvem que tem cor e parece um barco. Uhum. E daí o fato de ser uma nuvem com cor que parece um barco, prova de que é uma coisa divina. Mas, ao mesmo tempo, eles estão questionando, falando, não, é uma nuvem. Essa parada aqui é uma nuvem. Só que é uma nuvem barco. Coisa, né? Um ser humano não mudou nada, né? As mesmas discussões. Ficava vendo nuvem. Vocês estão doidos? Vocês estão vendo nuvem? Estamos vendo nuvem. Mas tem uma... Assim, aí faz parte um pouco da mística da ufologia e tal, né? Eu não acredito necessariamente nisso. Mas tem relatos que falam que desses objetos se transformam em vapor. Desmaterializando. Então, olha aí. Muita gente, inclusive, da ufologia esotérica, que nasce justamente sobre... Cara, essas coisas fazem coisa que, talvez materialmente falando, seja muito difícil de explicar. E aí, espiritualmente, isso fica mais palatável, né? Você entende... Faz mais sentido, Faz mais sentido e resolve a maioria dos problemas da ufologia. Tipo, como é que esses caras viajam tanto tempo? Não, na verdade é porque a mente, o espírito, né? Se viaja conforme o piscar de olhos, né? Mas tem relatos como esse, sim. Tem relatos. Vai ter, inclusive, no podcast e tal. A gente vai tratar com seriedade, mas, tipo assim, falando, o pessoal tá falando isso aí eu não sei não. Mas...
Mas, pô, eu nunca tinha visto um relato de pá. Por isso eu achei curioso eles falarem da Sim. nuvem, mas... Então é isso. São relatos que são, assim, é que a ufologia tem coisas que são mais verossímeis, né? E tem relatos que são mais incomuns, mas que já foram relatados algumas vezes. Tipo o navio que se dissipa no ar. Tipo navio que se dissipa no ar, né? Então tem vários relatos, por exemplo, de gente que vê e a pessoa do lado não tá vendo o fenômeno. Entendi. Isso cria confusão demais, assim, se realmente funcionar dessa forma. Sei lá como isso funcionaria, né? Não, e você falou das luzes, desse caso não ter luzes, mas considerando que eles estão de noite e eles estão enxergando o navio, talvez eles só não tenham colocado das luzes. Talvez só não tenha anotado. Porque, de novo, esse texto está sendo escrito, tá falando que os monges viram há não sei quantos anos atrás. Sim. Não é um monge que viu. Que tá Até porque descrevendo. falar de luz talvez remeta pra eles a estrela. E talvez É. eles não quisessem fazer essa confusão. Não, a gente sabe que não era uma estrela. A gente Então, sabe eles que não era. Então não cita a luz pra dizer, não, às vezes eles viram só uma estrela. Não, a gente não viu uma estrela. Era então, uma tipo nuvem assim, maravilhosa. era um objeto, provavelmente, que a gente consiga ver, que pode ter luz, mas que a gente viu que era um formato delineado, material. Então a gente não vai falar que é luz porque as pessoas vão achar que a gente tá falando de estrela. Mas ao mesmo tempo rolou isso, e talvez seja nuvem, que talvez seja o mais próximo. Agora, nuvem de noite que parece como uma pintura é uma coisa também estranha, porque nuvem à noite é uma coisa cinzenta, né? Uma coisa que fica Você não vê ela colorida. Você não vê ela colorida, você vê ela escura. Você nem vê. Uhum. Idealmente você não vê. Se tiver nublado, aí você vê só um céu muito escuro. Você Mas você vê não vê a- algo como uma pintura nesse sentido, né? Interessante, né? Interessante. Tem mais um. Na verdade, tem mais 3. Vamos lá. Esse daqui aconteceu em Clonmacnoise, na Irlanda também. De novo, porque esse rolê dos barcos, ele aparece em em outros lugares da Europa, mas na Irlanda é onde tem mais visualizações de barcos de noite. E daí fala o seguinte: há ainda outra coisa que parecerá mais maravilhosa. Maravilhosa é o nome que eles usam muito. Eu falei do maravilhosa porque tem uns textos de guerra que descrevem a matança da guerra como uma matança maravilhosa. E a gente lê com o nosso olhar hoje, a gente pensa, quer dizer que eles estão achando super legal a matança. Não, maravilhoso não necessariamente é bom. Ele é maravilhoso de tipo, caraca, impressionante. Do que necessariamente maravilhoso, né? Uhum. Então, tem essa coisa aqui mais maravilhosa que aconteceu na cidade que é chamada Clonmacnoise, que seria o nome em irlandês. Naquela cidade há uma igreja que é sagrada para a memória de um homem santo, Quiranos. E lá aconteceu assim em um domingo. Quando as pessoas estavam na igreja e estavam ouvindo a missa, caiu do ar de cima uma âncora, como se tivesse sido lançada de um navio, pois havia uma corda presa a ela. A galera estava na igreja e apareceu uma âncora com uma corda. Era o holandês voador. E a ponta da âncora ficou presa em um arco na porta da igreja. E todas as pessoas saíram da igreja e se perguntaram e olharam para cima em busca da corda. Elas viram um navio flutuar na corda e homens neles. E em seguida, eles viram um homem pular do navio e mergulhar em direção à âncora, querendo soltá-la. Seu esforço pareceu a eles, pelo movimento de suas mãos e pés, como de um homem nadando no mar. E quando ele desceu até a âncora, ele se esforçou para soltá-la. E então alguns homens correram em sua direção e queriam agarrá-lo. Mas na igreja, a qual a âncora estava presa, há uma cadeira de bispo. Eu não esperava a reviravolta do bispo aqui. Né? É bom que você vê qual que é o foco deles. É o navio voando com âncora? Não, bispo. Bispo é claramente a parte mais importante do relato. Sim. O bispo estava por acaso no local e ele proibiu os homens de segurarem aquele homem, pois ele disse que morreria como se estivesse preso na água. E assim que ele estava livre, ele apressou seu caminho para cima, novamente para o navio. Nossa, ele é um relato muito parecido com aquele outro da feira. Aham. Todos os elementos estão aí. Aham. O cara se afogando. O negócio de jogar o um rei falando negócio. o rei falando pra não. O dardo, né? Aham. Pra pegar o peixe, né? O rei falando e o bicho aí falando também pra não segurar, porque ele vai se afogar. Que interessante isso. Provavelmente, e daí a gente precisaria de um historiador especialista nesse período da Irlanda, nesses relatos, provavelmente é possível que isso seja alguma referência a alguma lenda local. Pode ser. Alguma outra coisa local. Eu lembro que tem histórias fantabulosas, assim, de figuras icônicas, né? Com o sobrenatural e o fantástico. Né? Eu lembro muito do Monstro do Lago Ness, né? Que teve não lembro se era um padre, se era um diácono famoso, né? Que ele teria enfrentado e catequizado o Monstro do Lago Ness, assim. Muito importante. Mas é que isso é realmente inusitado, né? Esse tipo de relato, né? E daí continua com... que é bem interessante. Assim que o homem subiu, porque ele estava se afogando, né? Eles cortaram a corda
e navegaram em seu caminho para fora de vista. Então o pessoal do barco decidiu cortar a corda e seguir vida. E a âncora, desde então, permaneceu como uma testemunha do evento naquela igreja. Caraca. Então, Tipo assim, eu acho que de todos esses relatos realmente são muito impressionantes. Não sei se eu ligaria eles a fenômenos ufológicos. Mas justamente porque tem essa materialidade do dardo e da âncora, né? Eu não consigo ligar isso a nada ufológico, né? Por que diabos tem um barco navegando no ar? Mas vai que os jogando alienígenas coisa? já estavam com a tecnologia de barcos voadores, eu não tô sabendo. Então, pode Porque ser, né? era ainda. O rolê deles eram barcos a remo e tal, e tinham âncoras nos barcos Sim, deles. imagino. E eles nadavam no ar. Mas eu achei legal que aqui fala que os movimentos da mão e do pé do cara faziam parecer que ele estava nadando no mar. Mas não necessariamente. Como se estivesse realmente, né, batendo os braços, Isso. E daí esse mesmo evento tem uma outra descrição, eu não vou ler ela inteira aqui pra gente, mas é interessante que ela fala, nesse caso, não tá todo mundo na igreja, são os monges que estão lá, e eles veem o navio, e nesse caso aqui, nessa descrição, o cara fala com eles. E fala, pelo amor de Deus, me deixa aí, eu tô afogando. O que eu acho menos plausível pra alguém que tá afogando, falar que tá afogando no meio do mar. Mas é isso aí, tá aí. Caraca. E nesse a âncora não fica. E daí, a gente tem um pulo para 1798, quando tem de novo uma descrição de navio. E 1798 é muito mais perto, né? Sim. E quem descreve nesse caso é um historiador. Ele é um historiador e ele testemunhou o evento quando ele era jovem. Então, ele está descrevendo o que ele viu quando ele era jovem. E ele fala assim: um fenômeno aéreo bem definido desse tipo, navios fantásticos voando, que aparentemente é um fenômeno aéreo comum na Irlanda, de um terreno elevado perto da montanha de Croagh Patrick, em maio, uma montanha de peregrinação sagrada no centro-oeste da Irlanda. Era uma noite serena no outono de 1798. Centenas que também testemunharam o evento acreditaram que era sobrenatural, mas logo depois foi descoberto que foi causado pela frota do almirante Warren, então em perseguição ao esquadrão francês na costa oeste da Irlanda. E daí aqui a ideia dele é que tipo, eles viram da montanha, eles viram os barcos que estavam no mar, só que tinha muita nuvem e tal, e parecia que os barcos estavam voando. Faz sentido. É essa a explicação que ele tá dando pro evento, assim. Mas, aparentemente, é um evento que muita gente viu. E o fato dele falar que isso se encaixa dentro de uma tradição de navios voadores, é isso, né? A Irlanda tem uma tradição de navios voadores, que eu acho que vai além só do fenômeno ufológico e tem outras explicações locais pra... Sim. Até porque também não é algo que também vai ser descrito em outros lugares da Europa, talvez, né? Não. Regiões ao lado, né? Sabe onde que é descrito? Na Nova Escócia, no Canadá. Em 1796. Ok. Né? E diz assim, quarta-feira, 12 de outubro de 1796. Uma história estranha está circulando de que uma frota de navios foi vista no ar em alguma parte da Baía de Fundy. O Sr. Darrell veio recentemente de lá por terra. Perguntei a ele. Ele disse que eles teriam sido vistos em New Minas, na casa do Sr. Hatchford, por uma garota, perto do nascer do sol, e que a garota assustada gritou, e 2 homens que estavam na casa saíram e viram a mesma cena, sendo 15 navios e um homem à frente deles com a mão estendida. Os navios foram para o leste. Eles estavam tão perto que as pessoas viram seus lados e portos. A minha opinião é que foi apenas na imaginação, pois a nuvem, ao nascer do sol, pode fazer parecer alguma coisa, que sendo melhorada pela imaginação, pode ser tudo o que eles viram. Ok, e tá bem mais moderno, né? Realmente A descrição, né? Muito descrição. diferente a descrição da coisa. Mas mais concatenado, né? O cara já oferece já uma explicação que pra ele faz sentido, né? Isso, não, foi só... Tava cedo de manhã, as pessoas estavam olhando pro céu e de manhã as pessoas veem coisas estranhas. Sim. Esse cara provavelmente não acorda bem. Ele acordava e falava, velho... Conheci pessoas assim. Né? Ele acordava... Porque se ele acha que de manhã a gente naturalmente vê coisas estranhas no céu, ou então ele vê o UFO todo dia de manhã. Pode ser, né? Às vezes toma café com ET, né? Toma café com ET. Pois é, tem muitos outros relatos, esses não são os únicos relatos, mas eu achei que esses seriam particularmente interessantes pra trazer pra gente hoje, porque Perfeito. eu acho que é isso, é tão estranho barcos e pessoas nadando no ar e como você falou, os elementos são os mesmos, né, de um conto pro outro. Tem uma coisa que você não trouxe, que é algo que talvez possa ser algo muito curioso, que são outros tipos de relatos que hoje as pessoas ligam com ufologia, mas que assim estão dentro do terreno hipotético, né? O Jacques Vallée, ele é um cara que é um francês que gosta muito de ufologia, e ele é um pesquisador da área, que é um dos mais respeitados que tem, inclusive pela galera um pouco mais cética e tal, que ele
escapa da hipótese extraterrestre, ele vai para outros caminhos, assim, né? Certo. E ele é um cara que ele é físico, astrofísico, trabalhou na ARPANET, que é a internet antes de ser a internet. Ah, Então tá. ele é um cara muito respeitado. Obrigado por explicar. E ARPANET. esses historiadores aí entendidos de tecnologia. E ele Coisa tem nova um livro que ele liga relatos de fada à ufologia. Ah, sim, sim. E aí isso é muito interessante, que beleza, entraria também desse molde de relatos que são mais históricos, medieval e também um pouquinho mais pra cá, né, que fala sobre fada. Pô, mas fada, lembrar que fada a gente não tá falando aqui da Sininho da Disney, a gente tá falando aqui sobre esses entes completamente caóticos, folclóricos, que te ferravam, assustadores, assim, que você não queria encontrar na floresta, assim. Entendi. Ligado a luzes na floresta, ligado a sequestros de criança, né? Ah, é verdade. Tem um monte desse tipo de relato que hoje... As fadas abduzindo. As fadas abduzindo. Você vai pro mundo das fadas, né? Entendi. E aí você consegue elaborar... É claro, né? Fica sempre a critério de a gente não sabe se esse fenômeno acontecia ou se ele existia dessa forma nessa época, se ele já estava aqui, se não estava, né? Como ele era percebido, é uma coisa que hoje em dia a gente não tem mais como saber. Mas que, olha que interessante, não é ligado ao céu. É ligado, ao fundo de florestas. Luzes que você vê dentro da floresta. Luzes da floresta. Pois é, eu fui procurar, quando eu estava preparando e estudando, né, pensando por essa pauta, eu pensei muito, eu falei, eu acho que eu vou procurar só luzes no céu. E daí eu achei as da Aurora Boreal, que eu gostei muito, que tem essa questão militar muito forte, as fileiras e tal, e muitas cores no céu, muitas luzes de muitas cores. Mas eu fiquei distraída com os navios, porque eu nunca tinha visto os navios. E eu falei, caraca, são navios voando e as pessoas nadam no ar e daí elas se afogam. Eu falei, cara, eu acho que essa é uma coisa tão interessante. No mínimo é inusitado pra caramba. Né? E tem isso, tem versões mais antigas. A mais antiga disso é aquela que eu falei, que é uma escultura num poste. Numa pedra. Né? Mas também eu fico imaginando que esse da escultura pode ser alguma coisa relacionada a, por exemplo, Jesus, ele sobe, né? Ele é em vida, né? E a ideia é que o barco representa a igreja. Então... Pode ser só uma representação simbólica da igreja sendo elevada aos céus. Aos céus, é algo nesse sentido, né? Mas os arqueólogos e os historiadores acharam curioso porque... É muito diferente, muito diferente a ideia. E a ideia deles fisicamente estarem indo. A igreja está fisicamente indo para o céu. De barco, inclusive, que é o jeito que... é a maneira como a galera se locomovia, né? E que aparentemente navegar no céu era completamente plausível. Sim. Desde que você fosse uma pessoa que navega no céu. E eu achei legal que os relatos não falam de uma diferença nas pessoas. Né, que estão dentro do barco, não é que elas são esquisitas, elas não usam roupas estranhas. Seriam como pessoas, né? Que inclusive acontece na Operação Prato. Você tem relatos de seres que é muito engraçado a maneira como eles são retratados, assim, como caucasianos, loiros, né? Muito dentro desse... Assim, eu vou debater muito na série que eu não sou muito fã desses relatos em específico, assim, eu acho que existe um tom de exagero. Mas elas são vistas algumas vezes por algumas pessoas. Tem inclusive durante esse fenômeno, em 1977, tem um cara chamado Manuel Coronha, em que ele tá dormindo, ele vê uma luz do lado de fora, ele sai, o que é isso? Aí ele vê essa luz, se assusta, volta, a mulher dele tá dormindo, ele pega uma carabina. Manuel Coronha, né? Você pensa que ela é mais de jagunço mesmo. Aponta e atira na luz e a arma não atira. E aí uma luz é vinda de volta do objeto que dá essa aturdida nele e ele fica mal algumas semanas, ele fica com o lado esquerdo, acho que é o esquerdo ou o direito. Algum dos lados do corpo ele fica meio paralisado, assim, ele fica sem conseguir se mexer, foi um relato bem assustador, assim. E aí no relatório da aeronáutica não tem essa figura dos seres e na imprensa você tem a figura desses dois seres, como se fosse um casal de loiros dentro da aeronave, com chapéus de couro, como se fossem vaqueiros, e que davam risada dele. Meu Deus. É uma coisa... Que equivale a esse relato aí, nesse sentido. É porque eu não tava esperando os loiros de vaqueiro dentro da nave. E tem alguns relatos de seres loiros, né? Curioso. Mas humanos, né? Não é tipo... Não é nem humanoide, é humano, parece humano. É um homem ou uma mulher.
eu achei curioso isso nesses relatos aqui também. Eu não considero esses relatos como fidedignos, assim. Tem que lembrar que eram ataques que aconteciam durante a madrugada, a pessoa tinha acabado de acordar e tal. Enfim, eu tô sendo o historiador lá falando que de manhã a nuvem é meio louco mesmo. Isso aí. Igual você tá dizendo, então, que de madrugada você acorda, você vê coisa. Mas é porque eu acho que a gente Você precisa vê ser gente muito... loira de Sim. chapéu de couro de manhã. Mas tem que ser muito crítico e muito rígido com esse tipo de relato, porque é o tipo de negócio... Porque se você for acreditar em tudo, aí, porra, aí vai esse cara aí que fala que tem uns 40 raças alienígenas, tem os avianos, os reptilianos, os insetoides... E aí vira MIB e Homem de Preto, né? É um negócio que a gente tem que ser o mais possível... Você tá dizendo que MIB é Homem de Preto não é real? Não é real. É real, o filme existe, ele é real. Ele é real. Mas é um grande documentário, né? Fala sobre essa grande verdade. Não falei que é um documentário, falei que o filme existe. Não, eu estou falando. Estou aferindo um documentário. É um filme real. Ai. Bom, eu acho que muito obrigada pela sua participação. Eu vou falar pra todo mundo que tá vendo, ouvindo, ouvir. Não dá pra ver a Operação Prato. Mas dá pra ver tem tipo uma Tem uma wiki, enciclopédia. né? A gente fez uma enciclopédia lá no site da nossa produtora, Paratopia, né? E eu recomendo muito, assistam, assim, né? Eu sou um cara que eu sou bem em cima do muro, assim. Eu não vou falar que a parada toda não existe, também não vou ser o cara que vai mergulhar completamente num ceticismo meio descabido, assim. É um relatório que pode haver um debate se é científico ou não, mas que, porra, é um relatório oficial da aeronáutica, né? No mínimo é algo que você precisa ser levado a prestar atenção, porque foi gasto de dinheiro público, né? Na época, durante a ditadura militar. Público. No mínimo, isso tem que te interessar. Durante a ditadura, a aeronáutica tava caçando ET. Gastando dinheiro com caçar ET. No mínimo isso tem que te interessar, tem que ver, pô. Mas eu acho que os relatos, eles são muito impressionantes e existe uma quantidade fidedigna de que dá pra ferir que algo aconteceu. Hoje eu sou crente no fenômeno aéreo, mas eu não sei com relação aos seres, etc e tal, fica muito... Eu acho que muito da ufologia, ele bebe muito do fenômeno religioso em algum ponto, né? Quase transcendental. E é algo que tem que ser visto com um pouco mais de cautela, assim. Mas é claro, né? As experiências pessoais, elas são importantes para as pessoas, né? Não tô aqui para falar que a pessoa tá mentindo, ou algo nesse sentido. É mais uma questão de que, poxa, pra gente bater no pé um trabalho que muitas vezes foi feito de maneira muito ruim antigamente. Por questão de tempo mesmo, né? Nem porque as pessoas estavam mal intencionadas, assim. É mais porque na época não se sabia como lidar com esse tipo de caso, assim. Hoje a gente tem essa oportunidade. Total. Pois é, muito obrigada, então, pela sua presença. Ouçam também o Andrei no Mundo Freak Confidencial e no Magicando. Isso aí. 2 projetos de podcast. Escutem nos agregadores de podcast, você não sabe, Spotify, Deezer, enfim, essas mais da aí. sua preferência, não tá no YouTube. Apesar de que estamos com um canal no YouTube, né? O Mundo Freak agora, né? Estamos fazendo vídeos, né? Mas não é o podcast... um dos podcasts está sendo publicado lá. Mas se procurar Mundo Freak, você acha a gente. Pois é. E eu quero, então, agradecer todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigada por passar esse tempinho comigo. Esse foi mais um episódio de Uma Tupá no Tempo. E vocês também podem ouvir ele em agregadores de podcast ou no YouTube. E, por favor, sigam o canal, apertem o sininho... Toda essa coisa que tem para fazer, comentem se vocês já tinham visto falar sobre essa ideia de navios voadores no céu. E eu vejo vocês numa próxima. Até mais. Até.